Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Silvio Navarro, de São Paulo, Cristina Grêmio, de Curitiba e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste voltaram a ser transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 15 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quarta-feira. Fernando Haddad ouve afirmação constrangedora em evento do BTG Pactual. Logo depois da reeleição de Rodrigo Pacheco, Senado turbina valor da cota parlamentar. Ministério das Comunicações envia 1.000 chips de celular para a região sem cobertura de telefonia. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a liberação de 12 manifestantes presos por suspeita de envolvimento nos atos de 8 de janeiro em Brasília. A manifestação da PGR ocorreu depois do pedido da defesa dos presos, que solicita a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares, como, por exemplo, a proibição do uso de redes sociais. Os advogados alegam que os presos estavam em frente ao quartel-general do Exército e não participaram de atos de vandalismo e que algumas pessoas são idosas e possuem doenças crônicas. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Cristina Grêmio. Boa noite, Cris. Oi, Paula. Boa noite para você, Ana Paula, Augusto, Silvio e para nossa audiência. É um absurdo, né? A gente já está entrando aí na segunda metade do segundo mês do ano e vendo centenas de pessoas presas sem uma acusação formal, sem a tipificação do crime, né? Sem a explicação do porquê foram presas. A gente não está aqui dizendo que vândalos não precisem pagar pelo que fizeram, mas eu tenho lembrado em todos os programas que eu participo que nos meus 26 anos como repórter de televisão, em várias cidades que eu atuei, cansei de cobrir a história do vandalismo. Vândalos que picham comércio, casas e tal, são pegos em flagrante, normalmente por guardas municipais, vão para a delegacia, às vezes até passam a noite na delegacia e no dia seguinte são soltos mediante pagamento de multa. Não é um crime que mantenha pessoas na prisão por muito tempo e às vezes até por quebrarem patrimônio público. Eu cobri os Black Blocs de 2013, todo aquele vandalismo. Aqui em Curitiba chegaram a destruir a prefeitura, fazer um trabalho, entre aspas, né, parecido com o que fizeram no Congresso Nacional agora em 8 de janeiro, na prefeitura de Curitiba. Quebraram também muitas estações tubo, que são as estações de ônibus aqui, são estruturas grandes. Fizeram isso por vários dias seguidos, ninguém ficou preso. Responderam, foram condenados a pagamento de serviços à comunidade, entrega de cestas básicas. Os juízes dão uma punição conforme o que está escrito no Código Penal. Não existia isso de ficar semanas preso e, escute, sem explicarem exatamente o que foi feito. E a gente sabe que muitos, a maioria, né, desses quase 1.000 presos que ainda estão na cadeia, não estavam sequer na esplanada dos ministérios, estavam em frente ao QG de Brasília. Então foi uma prisão tardia, não foi em flagrante, está tudo errado, a acusação está errada. E olha, eu não sou do meio jurídico, mas eu tenho ouvido tantos e tantos advogados, muitos deles, inclusive, defendendo de forma voluntária algumas dessas vítimas aí do abuso de autoridade, porque é assim que eu vejo, que não dá para a gente falar de outra forma. É inacreditável num país onde corruptos, onde estelionatários, onde lavadores de dinheiro e até criminosos mais perigosos, como homicidas, pedófilos, estupradores foram colocados na rua, seja por indultos aí muito questionáveis, seja por mudança de entendimento no STF em relação à prisão após condenação em segunda instância. É inacreditável a gente ver pessoas que supostamente cometeram atos de vandalismo, a gente nem tem essa confirmação, presas há 1 mês e meio. Isso precisa realmente ser revisto e rápido.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Aí a defesa desses 12 manifestantes, então, alega que muitos deles nem participaram dos atos de vandalismo, só estavam em frente ao QG do Distrito Federal. Alguns são idosos e outros ainda possuem doenças crônicas e continuam presos aí há mais 2 meses, né? Completando. Boa noite, Paula, nossa chefe. Cris, muito bom ter você aqui com a gente. Craque, Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, por isso que a capa da revista Oeste da semana passada, ela é histórica, né? O artigo e a reportagem escrito pelo Augusto Nunes e o Christian é impressionante. Muita gente, durante o final de semana, como eu comentei aqui na segunda-feira, assinou a revista exatamente por causa desse artigo de capa, que é histórico. E peço permissão aqui para ler um trechinho, porque nosso querido e norte jurídico, doutor Ives Gandra Martins, ali tem aspas dele, e ele diz o seguinte: tivemos uma banalização das prisões, afirma o jurista Ives Gandra Martins. Antes, uma prisão provisória era rápida e os alvos dos processos tinham acesso imediato ao conteúdo do processo. Ele nem perde tempo, doutor Ives, conversões segundo as quais o que houve em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Aspas de novo para o doutor Ives. Uma população desarmada não tem capacidade para isso. Só com tanques, aviões e navios isso é possível. Essas verdades elementares têm esbarrado no autoritarismo de ministros e juízes, na memória seletiva da imprensa, na cumplicidade oportunista de parte do Ministério Público, no silêncio cúmplice da OAB, nas fantasias do governo e seus devotos e no medo paralisante que vai contagiando as vítimas da arrogância inconstitucional. Completa aí nosso querido mestre Augusto Nunes. E aí nós caímos no que é uma tática hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Quando você começa a empurrar expressões como desinformação, fake news, atos antidemocráticos, tudo aquilo que os projetos de tirano eles queiram que seja um ato antidemocrático, vai ser, seja contra opositores políticos, seja contra cidadãos que pertençam a um espectro específico da linha aí político-ideológica, e a mesma coisa segue com desinformação, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, saiu essa semana uma pesquisa que as máscaras durante a Covid tiveram nenhum efeito praticamente de evitar a transmissão e o contágio da doença. E, no entanto, lá atrás, quem questionava o método científico, que não houve praticamente nenhuma pesquisa sobre essas máscaras, era considerado o quê? Que espalhava, né, uma pessoa que espalha fake news, desinformação, negacionista, até genocida, né? As pessoas foram chamadas até de genocida por questionar um método científico que ninguém falava o que era. Simplesmente acreditem no que a gente está falando e quem questionar vai ser colocado naquele balaio ali que tem que ser cancelado. São os jacobinos virtuais, os jacobinos do Ministério Público, os jacobinos da OAB, isso tudo empurrado por uma turba histérica nas redes sociais. Então, de novo, eu falei na segunda-feira e repito, essa matéria e essa capa do Augusto e do Christian, ela é histórica porque absolutamente ninguém está falando dessas pessoas inocentes. Ressalvas a gente sempre faz aqui. Nós também queremos a punição dos vândalos, dos criminosos, daqueles que cometeram crimes e não de pessoas inocentes que estavam protegidas pela nossa Constituição de questionar uma eleição presidencial. Boa noite, Silvio Navarro. Inclusive, essa reportagem de capa que nós comentamos bastante, brilhante matéria de Augusto Nunes e Christian Costa mostra um raio-x dos presos em Brasília. E, segundo o levantamento da Revista Oeste, 34 manifestantes são idosos e 5 têm a partir de 70 anos de idade. Boa tarde, Paula Leal. Boa tarde, querida e craque Ana Paula. Cris, muito bom ter você aqui também no Oeste Sem Filtro, a gente que faz o programa semanal Estúdio Oeste todas as quintas-feiras, e meu mestre
Augusto Nunes. Boa noite, sobretudo a você que nos faz companhia todas as tardes. Olha, Paula, isso que está acontecendo é muito grave. A capa, de fato, é histórica, assinada pelo Augusto, e o que chama a atenção é que numa democracia, veja bem, numa democracia, centenas de pessoas continuam jogadas em celas em Brasília, seja na Papuda, no caso de homens, seja na Colmeia, no caso de mulheres, muitas delas longe dos seus estados, ou a maioria longe dos seus estados, portanto privadas até do contato nas visitas de informações dos seus familiares, e eles têm filhos, alguns têm netos, como você bem lembrou, porque são idosos. Os advogados enfrentam verdadeiros processos kafkianos, não sabem quais são as acusações, não conseguem ter acesso aos autos e têm dificuldade com a defesa. Muitos deles, pro bono, estão lá de graça porque estão escandalizados com essa situação que está acontecendo numa democracia que nós estamos vendo. Paula, no país dos saidões, das saidinhas, vamos ter mais uma agora, de carnaval, só observar o que vai acontecer depois. No país em que Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, pode estar na praia nesse momento, é inadmissível que essas pessoas continuem presas numa espécie de segredo de justiça, porque, afinal de contas, a Ana Paula muito bem lembrou, é claro que a gente defende que quem cometeu ato de vandalismo, e vamos repisar essa tecla sempre, seja punido com rigor, a letra dura da lei. Mas muitas dessas pessoas não sabem como foram parar nessas celas. E eu quero dar um exemplo. Nossa produção vai colocar na tela uma imagem de uma cabeleireira, o nome dela é Darisa Maia, ela também trabalha como bombeira voluntária na cidade de Joinville. O marido dela, esse que aparece aí, chama-se Rodrigo, e ele foi procurar a deputada federal Júlia Zanata. Ela é de Santa Catarina. Por quê? Ele foi lá contar a história da mulher. A mulher embarcou, de fato, num ônibus para Brasília. Ela queria participar dos protestos pacificamente, como ela é acostumada a vestir as cores da seleção brasileira, ou era acostumada, porque isso já não é mais permitido no Brasil, e protestar e gritar na rua aquilo que ela quisesse, desde que democraticamente. Afinal de contas, até um fora Lula, fora Bolsonaro, fora Temer, fora Dilma, não era algo proibido até então. Pois bem, ela foi a Brasília e chegou à noite, portanto, depois dos episódios de vandalismo, depois da depredação do patrimônio privado, público e do que mais a gente assistiu. E o que aconteceu? Ela é um daqueles casos de pessoas que foram colocadas em ônibus, achando que estavam sendo levadas para uma rodoviária ou para algum outro ponto, para que não permanecessem em acampamentos ou mesmo ali na esplanada dos ministérios, e foi parar na cadeia. Ela tem 2 filhos pequenos, não vou citar os nomes aqui, alguns até fazem parte aí das postagens do fio que a deputada colocou. E, para finalizar, Paula, eu digo mais, é só um caso. São vários casos que a nossa reportagem acompanhou, não só essa de capa, como no nosso site temos registrado diariamente de pessoas que estão trancafiadas e os seus advogados procuram a nossa reportagem. Por exemplo, a nossa repórter Ruth Moraes já produziu outros textos porque querem simplesmente dizer: eu preciso de uma resposta, porque a minha cliente ainda está presa. Boa noite, Augusto Nunes. Sobre esse assunto, também gostaria de aproveitar para citar um trechinho de um artigo do brilhante jurista Ives Gandra Martins, que escreveu a respeito também, uma análise dele sobre os atos de 8 de janeiro. Ele diz o seguinte: gente desarmada é incapaz de dar um golpe de Estado, razão pela qual chamar de golpista, o movimento, parece-me mais um exagero ideológico que o retrato da realidade, visto que bastou algumas centenas de soldados sem nenhum derramamento de sangue para encerrarem o decantado golpe, entre aspas, né? Perfeito. Boa noite, nossa chefe Paula, meu querido amigo Silvio Navarro, meu irmão, Ana Paula, minha parceira querida, Cris, bem-vinda, como sempre, é um prazer ter você por aqui, e boa noite a você que nos acompanha.
O ministro Gilmar Mendes, ele repetia uma frase quando ele fazia alguma declaração sobre a Lava Jato, que era basicamente o seguinte: temos um encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba. Prisões preventivas e tal, que se estenderam por um bom tempo. Nenhum dos presos era inocente. Todos eram culpados e o ministro do Supremo achava que ainda assim era um exagero prender por tanto tempo. E como é que ninguém se manifesta no Supremo? A imprensa esquece, a OAB não entra, vamos repetir aqui o nome dos responsáveis omissos, né? Ninguém se manifesta com a prisão alongadíssima de inocentes. É o maior erro judicial em volume de injustiçados da história. E o pior, é um erro premeditado, deliberado. Né? É o caso dessa moça que nós vimos agora há pouco aí na tela. Ela foi induzida em erro, ela foi vítima de um ardil que foi usado com centenas. Olha, entra aqui no ônibus que vocês vão para outro lugar, vão ficar alojados em tal lugar. Eles levaram para a cadeia e lá permanecem. E lá permanecem. Não há nada pior que a incerteza quanto ao amanhã, não existe horizonte. E as coisas se arrastam. Veja bem, a PGR pediu a libertação de 12 entre mais de 900. Meu Deus, só o ônus da prova cabe à acusação, até segunda ordem. Quem tem de provar que eles participaram de depredações, os presos, e devem ser punidos, os vândalos, é a acusação. É o ministro Alexandre de Moraes, no caso, que tem de provar. Agora, a gente revê os vídeos em que dezenas de manifestantes dizem não quebra, não quebra. Outros casos, dezenas também, centenas, eu acredito, são pessoas que não participaram, não saíram do acampamento, continuaram no acampamento, desde a chegada até o momento da prisão. Então eles têm de identificar rapidamente os culpados e soltar todo mundo. Todo mundo, a imensa maioria é formada por inocentes. Então esse caso, sobretudo quando se sabe que mais prisões foram feitas em decorrência do mesmo inquérito, portanto não vai diminuir a população carcerária existente por causa desse inquérito. Isso é perversidade, não tem outra palavra. E nenhum magistrado pode ser perverso. Parece que eles têm prazer em ver o sofrimento das pessoas. Já estamos a um mês da prisão e nada, não se vê um sinal de luz. Aí quando pede 12, também, a PGR pede a liberação de 12, não é atendido imediatamente, mas tem que olhar a argumentação da PGR e soltar. Está provado que muito mais que 12 nem apareceram na Praça dos Três Poderes. Então é um caso, olha, eu não conheço precedentes desse tipo. E a prisão de gente idosa, como lembrou a Paula, é o seguinte: eles soltaram o Maluf da cadeia por causa disso. Maluf se fez, de entrevado ali e tal, todo mundo percebia que aquilo era coisa de canastrão e fingiram que acreditaram. Agora você tem gente sofrendo e com muito medo, e a gente vê esse medo se espalhar aí por pessoas que deveriam demonstrar mais coragem. Alguns ministros deveriam estar discordando em voz alta há muito tempo. E a gente vê também o prazer com que os militantes do PT veem a prisão do adversário
Está mostrando que o partido único não quer só a inexistência da oposição, quer a oposição na cadeia. Diga lá, Silvio. Paulo, eu queria só fazer um pequeno adendo, porque esses advogados têm relatado para a nossa reportagem, os poucos que conseguem um acesso frequente aos seus clientes, danos psicológicos. Já é possível constatar danos psicológicos, pessoas sofrendo de depressão. Houve um caso de tentativa de suicídio já relatado, isso não foi agora nessa semana, e muita gente que seguramente vai passar por transtornos depois que passar por essa situação. Depois que uma hora eles vão sair dessa situação, é claro, e eles vão ter que passar por tratamentos. E para finalizar, Paula, só um ponto. A Ana falou muito bem sobre os jacobinos de parte a parte. Eu queria frisar aqui os jacobinos da velha imprensa, da velha mídia, que não mostram essa situação. Pelo contrário, acabam de alguma forma insuflando os próprios poderosos, seja do judiciário, seja do executivo atual, contra essas pessoas, com narrativas de que são todos golpistas, de que são todos fascistas e de que todas essas pessoas estavam lá com o intuito de quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Supremo Tribunal Federal e o que mais encontrassem pela frente, porque, no fundo, o que as movia era uma tentativa de golpe em curso, orquestrada por gente maior. Não vou enveredar mais, porque todo mundo sabe do que a gente está falando. E ainda nesse assunto, enquanto alguns manifestantes podem ser soltos, outros são presos. Um vereador de Inhumas, em Goiás, foi um dos detidos ontem pela Polícia Federal na 6ª etapa da Operação Lesa Pátria. José Rui, do PTC, aparece nas imagens registradas nas invasões do dia 8 de janeiro. A PF cumpriu 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, também em Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. E aí, Ana, a gente acabou de comentar a PGR, então, se manifestando a favor da liberação de 12 presos, e essa Operação Lesa Pátria continua a prender aí supostos envolvidos nos atos do dia 8. Tá, temos aí o vereador nas imagens, desculpa, Ana, só para informar nossa audiência, as imagens aí do vereador ficam na tela. Pois é, ele aparece nas imagens, mas ele aparece em imagens ele destruindo alguma coisa, ele invadindo, quebrando, isso é certo? Ou nós não temos essas imagens, Paulo? Não temos, não. Essas são só as imagens que nós tivemos acesso aí, Ana. Então, ou seja, até aqui não temos acesso, né, a todas as imagens, porque agora essas imagens entraram aí num cofre super confidencial, as imagens do fatídico 8 de janeiro, exatamente como 6 de janeiro, o Capitólio aqui nos Estados Unidos. Até hoje, 2 anos depois, o público americano não teve acesso às imagens. Quem realmente invadiu, quem realmente quebrou, quem realmente foi preso por ter cometido algum crime, tudo muito nebuloso. E o Brasil segue na mesma linha. Porque apareceu nas imagens, mas ele tem que ter cometido algum crime, né? E há muitas perguntas em relação a essas imagens. O rapaz que quebrou o relógio, a moça que quebrou as janelas, as vidraças, o outro rapaz que conversava com um policial dentro de um dos prédios e o policial mandando ele entrar. Ou seja, uma CPMI do 8 de janeiro é mais do que urgente. O Brasil precisa de esclarecimentos. Não dá para continuarmos nesse silêncio ensurdecedor, como o Silvio colocou, da imprensa, com inocentes na cadeia, vândalos, criminosos. A gente vai repetir isso ad eterno, que sejam punidos ao rigor da lei, mas que também sejam respeitadas as instâncias desses inquéritos. Essas pessoas têm foro privilegiado para estarem aí todas amontoadas em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e os outros ministros, até aqueles ministros apontados pelo presidente Jair Bolsonaro, eles precisam também defender, não essas pessoas são inocentes,
algumas pessoas, sim, são inocentes, mas eles precisam defender a Constituição, o Estado de Direito, o devido processo legal, o ordenamento jurídico. Estamos aí sob uma insegurança jurídica que afeta vários setores da nossa sociedade. Se uma administração tem como um pilar macro a insegurança jurídica, a insegurança econômica, qual é o futuro para investidores no Brasil, por exemplo? Como vamos crescer como nação? Como seremos até vistos aqui fora como uma nação séria, que trata os seus cidadãos sérios, seus investidores sérios, sua economia? E onde está, Paula, a turma dos direitos humanos? Onde está a turma dos direitos humanos que vive pedindo que os direitos humanos sejam respeitados daqueles que cometeram atrocidades contra a sociedade? E agora nós estamos falando de pessoas inocentes que devem... Pessoas inocentes, Paula, usando tornozeleira eletrônica em casa, também essas que foram soltas, sem o processo todo ter corrido, sem julgamento, sem condenação. Ou seja, que estado de exceção é esse que nós estamos vivendo? E todos continuarão calados porque é a turma que pertence ao mesmo espectro político do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que durante 4 anos eles demonizaram e desumanizaram o presidente Bolsonaro para que qualquer atrocidade cometida contra ele, contra seus apoiadores, fosse, de uma certa forma, empacotada, né, num pacote bonito de legitimidade. Não, tudo bem, para salvar a democracia, não tem problema matar exatamente a democracia. Pois é, Cris, como bem lembrou a Ana, o governo federal impôs sigilo na íntegra das imagens do dia 8 de janeiro, que complicou muito aí a vida dos advogados de defesa e de todas essas pessoas envolvidas nos atos aí do dia 8, né? Mas não são provas ou da inocência ou da culpa. Não tem como não usar. Isso aí, se você pode enxergar ali quem está quebrando, ou quem está gritando não quebra. Você pode também ver pessoas que não estão fazendo nada. Não dá para entender esse sigilo. Não dá para entender. Não, e esse pedido de sigilo, até onde eu saiba, feito pelo governo, para mim, compromete a imparcialidade da investigação, a imparcialidade da justiça. Porque realmente, se são as provas, se as imagens são as provas de quem efetivamente invadiu os prédios públicos e depredou os prédios públicos, porque teve gente que não invadiu. Aquilo estava aberto e foi entrando, sentou no chão, gritava não quebra. Tem um monte de provas, inclusive, que inocentam pessoas que estavam lá. Por que não exibir essas imagens? Por que não permitir que elas se tornem públicas, né? Mas tem muitas correndo aí pela internet, feitas por pessoas que estavam na manifestação, não na depredação. E por algum motivo conseguiram gravar e publicar antes de aquilo virar uma perseguição a todo mundo que estava no local. A gente viu muitas dessas imagens, tanto que essa cena do pessoal sentado no chão, com camisas do Brasil, pacificamente, gritando não quebra, com um monte de policiais ao redor, fazendo nada. Eles não ofereciam qualquer problema, aqueles policiais estavam tranquilos ali, inclusive muitos policiais permitindo que entrassem. A gente viu tudo isso. Eu queria lembrar 2 situações aqui que eu acho importante a gente lembrar nessa hora. Além de tudo isso que a gente já colocou aqui. E além, especialmente, do silêncio criminoso da imprensa e dessas comissões de direitos humanos aí que a Ana bem lembrou. É importante a gente lembrar que os guerrilheiros da década de 60 e 70, bandidos, assaltantes de banco como a Dilma, sequestradores de embaixador americano, como o Gabeira, que sequestraram o embaixador americano para trocar por presos políticos, como, por exemplo, o José Dirceu. Aqueles eram guerrilheiros armados, eram terroristas mesmo. Aqueles atentavam contra o Estado de Direito, queriam impor à força a sua vontade. Aqueles foram presos e, como conseguiram comprovar que foram torturados na prisão, o que está errado,
receberam e recebem, continuam recebendo anistia até hoje. Eu quero saber se esses presos inocentes, sem armas, que sequer estavam no local do crime e não cometeram nenhum crime, vão ser indenizados futuramente. Eu gostaria muito que os atuais parlamentares votassem um projeto de lei que a cobrança de futuras anistias que o Estado brasileiro vai dever fosse feita no CPF de quem está cometendo essas ilegalidades. Que ministros, delegados, ministros de Estado, presidente da República, ministro do STF, delegados de polícia, quem quer que esteja determinando ou executando a prisão de inocentes, que pague do seu próprio bolso depois indenização para o resto da vida. Porque vamos pegar o caso dessa cabeleireira aí que o Silvio colocou. O marido dela está traumatizado, os filhos nem se fala, os pais devem ser vivos, é uma moça jovem, irmãos, a família inteira é afetada psicologicamente por isso, é um dano irreversível. Para ela, então, nem se fala. Sabe-se lá se ela vai conseguir encarar as clientes futuramente. A vergonha que a pessoa passa de ter ficado na prisão, mesmo sendo inocente. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa colocar e colocar muito, todos os dias. Quem vai indenizar essas vítimas? E tem todos os advogados que estão sendo tolhidos no seu direito, muitos estão com problemas psicológicos também. Eu converso com vários deles, tem alguns que estão abandonando a advocacia, não só pela dificuldade de advogar, mas pela decepção com o judiciário. Não existe mais, nós estamos realmente num estado de exceção. Então, para que advogado se não é possível exercer o direito, o livre direito à defesa, né? Isso a gente não pode deixar de mencionar aqui, porque uma hora o Brasil vai ter que rever isso. E a outra quem vai pagar na imprensa, quem vai pagar pelos crimes da imprensa, porque a imprensa está difamando pessoas inocentes. A imprensa não está só acusando de forma errada, está difamando, e não só os que estão presos, está difamando todos que estavam nos QGs, em frente aos quartéis, por 60 dias, legitimamente exercendo seu direito à manifestação, todos que apoiaram esses que estavam nos quartéis pelas redes sociais e todos que vestem verde e amarelo. É inacreditável mesmo. Agora 18 horas, 17 minutos. E os 900 esquecidos de Brasília, a reportagem de capa da mais recente edição aqui da Revista Oeste, que nós acabamos de comentar, foi citada no plenário da Câmara pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ele escreveu no Twitter: "Não podemos conceber que direitos humanos sejam seletivos. Desejamos apenas a aplicação da lei." Vamos ver o que o parlamentar disse na Câmara. A Revista Oeste lançou aqui na capa uma matéria escrita por Augusto Nunes e Christian Costa, chamada Os 900 Esquecidos de Brasília. E de fato a gente se pergunta, né? Como é que podem 900 pessoas estarem presas até hoje em Brasília? Será que todas elas são culpadas? Recentemente a deputada Júlia Zanata, junto com o deputado Sanderson, estiveram visitando as mulheres presas no presídio na chamada Colmeia, sistema penitenciário aqui de Brasília, e verificaram ali situações um tanto quanto esdrúxulas, ou algumas que certamente beiram a violação dos direitos humanos, de pessoas de idade, pessoas com câncer, outros relatos de gente que chegou em Brasília dia 8 de janeiro à noite, caiu de paraquedas numa situação e mesmo sem terem invadido qualquer que seja dos prédios públicos das praças dos Três Poderes, foram direcionadas para a cadeia. Antes de jogar para o Silvio, eu quero convidar você que está nos acompanhando, a gente está comentando bastante a respeito dessa reportagem de capa, assinada pelo Augusto Nunes e pelo Christian Costa, assinar também a Revista Oeste, você que gosta do nosso conteúdo aqui da Revista Oeste. É muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine, ou então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code do ladinho aqui que está aparecendo na sua tela. É um passo a passo muito simples, muito rápido, para você também se tornar um assinante e poder ler conteúdos exclusivos que você só encontra aqui na Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita publicidade estatal, por isso é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então, se você quer ler essa reportagem de capa e todos os demais artigos que já estão disponíveis no site da Revista Oeste, é muito simples seguir esse passo a passo para você também se tornar um assinante. Diga lá, Silvio. Ô Paulo, olha, bem brevemente, eu acho que já até falei bastante sobre o tema. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez na tribuna foi um resumo de tudo que a gente falou
aqui nessa primeira metade do programa, nesses primeiros minutos de programa, Paula. Outros parlamentares também têm tentado fazer isso, tanto na Câmara quanto no Senado. Talvez até numa tentativa de mostrar para o mundo, mostrar até para fora das nossas fronteiras algo que está acontecendo. Chamar a atenção da mídia lá fora, da mídia internacional, porque se trata de questões de direitos humanos. É uma crueldade o que está acontecendo, é uma crueldade o que está sendo feito com vidas de pessoas que foram a Brasília. Não podemos generalizar, não preciso mais nem fazer ali o disclaimer que a gente tem feito aqui. Claro que tem gente que estava lá mal intencionada e vai pagar pelo que fez, deve pagar pela depredação, mas muita gente que foi para lá porque acreditava que a Constituição lhe garantia o livre direito de manifestação política contra qualquer governo, porque assim acontece desde a redemocratização. Essas pessoas estavam movidas por esse sentimento. É uma crueldade, Paula, eu acho que é isso. E a nova comissão diretora do Senado aumentou a cota parlamentar e outros benefícios dos senadores. A mudança foi decidida logo depois da reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. A partir de agora, os senadores terão direito a 4 passagens extras de ida e volta entre Brasília e os estados onde moram. Ainda, os privilégios também incluem imóveis funcionais do Senado para os integrantes licenciados, no caso, aqueles que assumiram ministérios no governo. O aumento da cota parlamentar foi escalonado, 6% neste ano e no próximo. Em 2025, o reajuste será de 6,13%. Já o auxílio moradia, que é de R$ 5.500, foi turbinado, podendo chegar a R$ 9.000. E aí, Cris, será que isso aí foi promessa de campanha? O toma lá da cá, o patrimonialismo brasileiro, né, o agrado para os cupinchas. A gente vê essas cenas se repetirem tantas e tantas vezes, depois eles se colocam diante do eleitor e ainda conseguem levar votos, né? É impressionante. Realmente o sistema político brasileiro, a gente precisa de uma reforma política, o sistema político todo precisa ser revisto, porque não dá para a gente continuar com essa turma sugando os parcos recursos públicos, o dinheiro do contribuinte, não gosto nem de dizer que é dinheiro público, né? Vou na de Margaret Thatcher mesmo, dinheiro do contribuinte, porque eles fingem, eles falam que é público e fingem que não é de ninguém, né? E saem distribuindo assim como se fossem deles, na verdade. E a gente vê os que caem, né? A massa de manobra que cai na ladainha de campanha, aguardando não só picanha, né, aguardando salário mínimo aumentar, aguardando isenção de imposto de renda que não vem, 1 mês e pouco de governo, um monte de mentiras já escancaradas aí do que foi dito na campanha, só que sempre afetando os mais pobres, os mais carentes, os menos informados. E, infelizmente, esses aí de Brasília se locupletando de tudo. A gente fica, parece que repetindo, parece disco arranhado, mas precisa ser dito, porque eu espero que eleição após eleição as coisas melhorem. Esse ano já teve uma boa renovação no Congresso, uma renovação ideológica, não só uma renovação de caras novas, ideológica. E embora a gente tenha visto todo o toma lá da cá durante a tentativa de reeleição que acabou se consolidando, né, dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente ainda acredita que ao longo do mandato esses deputados que estão aí, esses senadores que estão aí, façam alguma diferença. Porque senão realmente é entregar a chave do Brasil e deixar os bandidos na cena do crime sapateando em cima da gente. Só para acrescentar aqui uma informação para a nossa audiência, está lá, inclusive no site da Revista Oeste, você pode conferir. Qual o valor da cota parlamentar? Ela varia conforme a unidade da federação do senador, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Os mais baixos são de Goiás e Distrito Federal, R$ 22.000. O mais alto do Amazonas, quase R$ 47.000. A conta chegou, né? A conta chegou. Pacheco agora sentado na cadeira de presidente do Senado, tranquilo, e agora ele precisa prestar as contas, né? E o Pacheco pode ficar mais 2 anos, que nós continuaremos falando, eu pelo menos vou continuar falando, que o Pacheco hoje é dos maiores problemas do Brasil. Não pelo que ele fez no passado,
porque esse monstro jurídico, esse desordenamento jurídico que nós temos hoje, infelizmente, com alguns ministros do STF não protegendo a nossa Constituição, isso foi alimentado pelo Pacheco, que não usou a sua prerrogativa institucional e constitucional de frear esses abusos autoritários de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ferramenta justa e constitucional que nós temos na nossa Carta Magna e ele não usou isso. Ele simplesmente ignorou o fato de que a nossa Constituição estava sendo desrespeitada diariamente, praticamente diariamente. Isso foi no passado, chegamos até aqui com a anuência do Pacheco como presidente do Senado e nos próximos 2 anos ele vai continuar, pelo menos no debate público ele não vai conseguir fugir mais, ele pode continuar pagando aí as suas promessas, né, ajoelhando e beijando os anéis de Brasília, porque o nome dele agora é conhecido do público. O nome dele não vai a lugar nenhum. Enquanto ele não sair da vida pública, o povo colocou e o povo vai tirar. A hora dele vai chegar. E uma coisa que nós sempre comentamos aqui, nos últimos 4 anos, como houve esse despertamento político para o brasileiro, uma coisa impressionante, se olharmos as páginas da história, 4 anos é pouca coisa diante de muito que nós conquistamos, e esse despertar político-intelectual, ele não vai a lugar algum. E o Pacheco, o brasileiro, vai ter paciência, resiliência para tirar o nome desse sujeito do Senado, porque ele não quer o bem do Brasil, ele não quer projeto de nação. Ele quer continuar beijando os anéis de Brasília e beijando aí os anéis que mantêm vivo o sistema do establishment, como dizem os americanos, vivo, as veias ali que mantém todo o sistema irrigado e que mantém a democracia brasileira com o povo de fora. Só eles mandam. Agora, 18h27, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e a gente convida você que está nos acompanhando a assinar a Revista Oeste, também a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, participar, interagir aqui do nosso chat. Agora são 18h27, a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro, para a gente falar da festa do PT. A festança, que celebrou os 43 anos do PT, arrecadou cerca de R$1 milhão. Os ingressos, que variavam entre R$500 e R$20 mil, se esgotaram. Segundo integrantes do PT, parte do valor arrecadado será usada em ações de formação política. Outra parte será destinada à quitação das despesas restantes da campanha eleitoral e também a investimentos na comunicação do partido. E aí, Silvio Navarro, ontem a gente comentou bastante a respeito desse evento. Houve aí homenagem ao José Dirceu, a ausência da Janja, afagos aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e agora arrecadação aí milionária. Pois é, essas imagens, né, Paulo, e a gente comentou sobre isso, foi da festa da revanche, né, foi o palanque do Lula antes dele viajar para o Nordeste. Ele discursou, falamos sobre isso ontem. Esse valor de R$1 milhão é a arrecadação com um jantar, né, onde seguramente teve picanha. Para aquele pessoal que pagou até R$20 mil, teve picanha, não tenha dúvida. Tem até o cardápio na nota que disponibilizamos no site da Revista Oeste. Agora, Paula, veja só, foi uma festa sem o Lula, portanto, uma festa, segundo relatos, uma festa um tanto quanto down, porque estava lá o Fernando Haddad, o Paulo Pimenta, o Luiz Marinho e o pessoal que pagou, no final das contas, queria mesmo era ver o Lula, tirar uma foto com o Lula, para depois levar, né? E não conseguiu. Agora, o destino do dinheiro, né? R$1 milhão, pagar dívidas de campanhas passadas. Que bom! Não vão recorrer a nenhum tipo de dinheiro de mensalão, de dinheiro de petrolão, nenhuma empreiteira, não tem marqueteiros bilionários. Que bom! Fizeram aí entre eles esse dízimo, porque é disso que se trata, né? Eles voltaram a ter cargos na máquina pública.
E todo mundo sabe que, historicamente, isso constava em estatuto do PT. Se você é funcionário público e é filiado ao PT, você tem que deixar uma parte do salário para o partido. Então, é isso aí. Esse é o dinheiro. Agora, os demais gastos que eles vão fazer com o dinheiro, eu não sei, né? E aí, Augusto? Algum palpite? O Silvio, o palpite eu não ouso dizer o que o PT vai fazer com o dinheiro, porque eles são de uma criatividade impressionante. Agora, o que o Silvio diz é perfeito. Eles legalizaram a rachadinha. Legalizaram. Quem consegue emprego, quem é militante do PT e consegue emprego, o que significa? Todos. Todos. Eu repito, é o programa social mais bem sucedido da história. É o desemprego zero para a companheirada. Não conheço petista desempregado com o PT no governo. Aí você tem de pagar quanto? 30% ou 20%, Silvio, do que você ganha no emprego. O que já foi oficializado lá atrás, Augusto, era 20%. Pois mas bem, não sei, né? Não se sabe. Pois bem, 20% é a rachadinha com o nosso dinheiro. E eles ficam vendo rachadinhas nos outros e tal. Tá? O líder daquela relação de beneficiários da rachadinha, né, que incluía o senador Flávio Bolsonaro, era liderada por um cara aí que acaba de ganhar emprego do governo do Lula. Né? Não estou lembrando o nome dele agora, nem pouco importa. Primeiro da lista. Então, realmente, o PT usa como critério para nomeação o prontuário, né? A capivara. E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro será presidente nacional do PL Mulher. Costa Neto disse que uma das atribuições dela será viajar o Brasil para promover reuniões e atrair mais filiadas ao partido. A antecessora de Michele Bolsonaro, a deputada federal Soraya Santos, disse que as mulheres brasileiras veem na ex-primeira-dama uma referência. E aí, Cris, o que achou aí dessa nomeação, dessa indicação de Michele Bolsonaro para ser a presidente nacional do PL Mulher? Faz todo sentido, né? É uma referência nacional, é uma pessoa que entrou de forma muito discreta na política, de forma muito discreta no cargo de primeira-dama, que realizou muito. Vamos lembrar aqui o trabalho feito pelos surdos, pela inclusão, né? Falam tanto de inclusão de minorias. No dia da posse do presidente Bolsonaro, quem que chamou a atenção? E de uma maneira muito discreta, muito elegante, sem querer roubar a cena, mas quem chamou a atenção e estava depois na capa de todos os jornais, até dessa imprensa militante aí? Michele Bolsonaro falando com os surdos, falando linguagem dos surdos, ela própria fazendo tradução simultânea ali para Libras do discurso do presidente. Então aquilo marcou. Ao longo do governo inteiro do presidente Bolsonaro, ela comandou um esquema de chamar voluntários para trabalhos, criou uma página, um site do Voluntariado Brasil, fez um trabalho brilhante também junto a pessoas com doenças raras, atendeu famílias. Então essa, para mim, sim, é a figura de uma primeira-dama que merece ser reverenciada no cargo, que não está buscando aparecer em fotografia o tempo todo, pelo contrário, ela estava sempre muito distante dos eventos do marido, ela estava sempre muito presente nos eventos da área que ela cuidava, e agora ela tem sim uma liderança, e tem uma liderança junto ao público feminino, obviamente. Basta ver a interação que ela ainda tem nas redes sociais, estando já com afastada do cargo de primeira-dama, inclusive de todo o trabalho que ela executou junto a voluntários, a doentes raros, famílias de doentes raros e aos surdos com muita intensidade. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito de Michele Bolsonaro de um lado e de outro, né? Porque a esquerda detesta mulheres bem-sucedidas. Eles gostam de mulheres capacho. O empoderamento para eles é outra coisa. E esse empoderamento que a Michele conquistou aí não é nem lembrado pela esquerda brasileira. Diga lá, Augusto. Eu acho que, independentemente das pessoas que vão se envolver nesse prosseguimento, né, da campanha da luta contra o PT,
né, que vão se opor aí ao que o PT vai fazer de bobagem, que é uma grandeza. Eu acho que deviam pensar, né, uma observação só que eu faço. Também acho que a Michelle Bolsonaro, se quiser, poderá fazer terá uma boa trajetória política, mas precisa ver bem o partido. Precisa ver bem o partido. Eu quero ver como é que vai ficar a cara do PL. Do PL. Né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não é exatamente alguém que está interessado em seguir alguma ideologia. Né? Ele não será, eu acho, o representante da direita democrática. Eu continuo achando que existe um espaço para a consolidação de um partido de direita democrática e parecido com o Partido Republicano americano e com a direita de outros países, porque por enquanto não existe. De novo, os partidos cometem o erro de se fixar em pessoas. Está na hora de a gente agir com base em programas. Nesta eleição, pela primeira vez, a direita, boa parte da direita, a maior parte, eu diria, mostrou o rosto, e esse rosto é moderno, é bom. Eu não me confundiria com o Valdemar Costa Neto, se eu fosse político. É só uma observação, né? Porque o Valdemar Costa Neto, ele tem ideias que não são, digamos, brilhantes, né? Foi ele quem teve a ideia de levar para o camarote do presidente da República, quando era o Itamar Franco, naquele carnaval célebre, na Sapucaí, a primeira-dama por uma noite, né? E aí nós vimos a primeira-dama por uma noite sem calcinha, e essa que foi a notícia no mundo. E os jornais tiveram de também rebolar na criatividade para dar aquela foto e aquela manchete. Me lembro porque eu estava na 0 Hora e tive de decidir a distância. O Valdemar teve a ideia, passou, sorriu para o presidente estava solteiro, um dos ministros disse que iria para a avenida pegar mulher, expressão pouco elegante, e de repente os editores da primeira página tiveram de dar essa notícia. Qualquer hora eu conto aí como é que foi a coisa pelo mundo, aí é engraçadíssimo, porque imagine, primeira vez na história, surgiu da ideia inicial do Valdemar. Você vê, tem que noticiar e dar uma foto, noticiar que o presidente da República de um país apareceu do lado de uma mulher sem calcinha e aparecendo o que os bicheiros que controlam o samba no Rio, que são muito criativos também, chamavam de genitália feminina, né? Para proibir. A Ana estava aqui concordando. Ana, quer comentar? Eu chamei o Augusto para mostrar que não é só mulher que comenta esse assunto aí da Michelle Bolsonaro. Caímos, perdemos a Ana. Cris, voltou, diga lá, Ana. Até porque vai ter um lado interessante que as mulheres vão poder comentar, que é o lado da moda, né? Esse lado vai ser bem interessante. Uma elegante, discreta, e a outra ali tentando aparecer, vestida com capa de chuva. Esse lado deixa pra gente. Mas eu queria tocar nesse ponto que o Augusto disse sobre os partidos no Brasil e essa direita no Brasil também. É muito importante isso que o Augusto trouxe, até para um debate futuro, até de uma reforma política. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por exemplo, defende a legitimidade das candidaturas independentes, sem partido, e a gente precisa discutir isso no Brasil, porque o que de fato precisa ganhar o eleitor são ideias, e não nomes, e não partidos, né? E não, se uma pessoa, por exemplo, não tem partido e quer sair como um candidato independente e ele conseguir doações para alavancar essa candidatura, ora, que assim seja, né?
Eu tenho conversado com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, que é totalmente diferente do João Amoedo. Acho que o João Amoedo impregnou um partido que lá atrás tinha um futuro e que acabou em frangalhos, eu até diria, diante da opinião pública. João Amoedo também, com as opiniões dele contra o presidente Bolsonaro, contra o Paulo Guedes, contra a independência econômica, contra a independência intelectual, contra até as liberdades individuais dentro da pandemia. E agora parece que o presidente Eduardo Ribeiro ele quer trazer exatamente o que o Augusto estava comentando, essa aura de um partido republicano, que traz pessoas alinhadas ao espectro, né, na direita, ao espectro político e ideológico da direita, e que se complementam ali dentro. A direita no Brasil ela precisa parar com esse romantismo de que não, nós temos que concordar 100% com todo mundo o tempo todo. Ora, Reagan sempre dizia, né, se você concorda com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. E nós precisamos ter essa convergência e criar esse partido que o Augusto falou no Brasil, onde você tenha conservadores, liberais, libertários, e que os pontos fortes, os pilares fortes para uma direita forte no Brasil, eles sejam estabelecidos, né, de uma maneira conjunta, e que eles possam ter o mesmo apoio de várias vertentes dentro da direita. Então, eu acho que esse é um futuro que nós precisamos discutir. O presidente Bolsonaro, ele é uma força na direita, mas o presidente Bolsonaro ele tem um legado que o Lula não tem, por exemplo. O presidente Bolsonaro ele fez um congresso aí muito específico, alinhado com a direita, tem nomes que vão defender pautas, assim a gente espera, né? Pautas importantes do liberalismo econômico e da liberdade individual e como nação no Congresso, Tereza Cristina, Ricardo Salles, temos o Zema, temos o Tarcísio. Você pode discordar de um ponto ou outro com eles, mas eles pertencem a um espectro da liberdade com responsabilidade e respeito à nossa Constituição. Aí você olha o Lula, qual é o legado? O legado de corrupção. Dilma, Zé Dirceu, é isso que a gente quer? Então, olhando para o futuro, a direita tem um campo promissor no Brasil e fora que o lado fashion, a gente vai se divertir aqui, né, Paula, Cris? Muito. Antes de jogar para o Silvio, eu quero só registrar que mais de 52 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. E a gente pede a você que está nos acompanhando para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e participar do chat. Lembrando que nós estamos pela plataforma do YouTube e também pelo Rumble. Diga lá, Silvio. Bem rapidamente, Paula, porque eu adoro quando o Augusto traz essas pitadas históricas. Esse episódio de 1994 do Carnaval tem um aspecto bem interessante, porque naquela época o Valdemar Costa Neto vivia talvez a plenitude, ali, uma enorme desenvoltura política, e ele era apelidado de Poi em Mogi das Cruzes, que é a base eleitoral, ele que seguiu os passos do pai dele na política, e acostumava a andar, né? Ele era acostumado a andar com modelos bonitas, com carros de luxo, frequentar à noite, e nessa ocasião, no Rio de Janeiro, a Lilian Ramos a modelo tinha acabado de desfilar na Viradouro, que era a escola do Joãozinho 30, e o Valdemar soube que o presidente Itamar Franco tinha ficado encantado. E, naquele momento, ele estava precisando abrir algumas portas com o Palácio do Planalto. Então, foi por isso que ele levou a Lilian Ramos até o Itamar. O episódio pegou tão mal, chegou-se a discutir até no Congresso Nacional uma possibilidade de impeachment do Itamar, que evidentemente não avançou, e o Valdemar acabou com as portas fechadas naquele finzinho de governo. Essas pitadas históricas aqui são ótimas Boa, no programa. Boa. Agora, 18 horas e 44 minutos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem, por unanimidade, um recurso dos advogados de Jair Bolsonaro solicitando que fosse excluída das provas reunidas pela Polícia Federal a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
O documento propunha a instauração de um estado de defesa. Nessa ação proposta pelo PDT, ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores em julho passado. A defesa de Bolsonaro alega que o documento é apócrifo, não foi encontrado com o ex-presidente e que não há elementos que provem que ele participou da sua elaboração. E aí, Ana, lembrando que essa ação do PDT é uma delas, né, que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E segue o copiar e colar do manual da esquerda americana, né? Vão fazer de tudo para tirar o presidente Bolsonaro do caminho, para tirar qualquer liderança ou legado que estávamos comentando aqui, que porventura possa incomodar esse projeto de poder. E nós sabemos muito bem que essa é uma das peças aí desse manual. Vão inventar muitas coisas também para colocar na conta do presidente Bolsonaro, né? Muita gente falando, eu estava vendo uma emissora grande até ontem, até pelo nosso papel de ter que assistir muitas coisas, e 2 apresentadores comentando os crimes do presidente Jair Bolsonaro. Os crimes, não era investigações, era os crimes do presidente Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro havia instigado o 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro, se voltasse ao Brasil, ele poderia até ser preso. E, né, a gente sabe muito bem que o que incomoda essa gente é que o presidente Bolsonaro, desde 2018, ele foi um incômodo, um estorvo aí no avanço desse projeto de poder que já vinha há 13 anos com o PT, acho que até um pouco antes, né? Teatro das Tesouras, PT, PSDB, e aí no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, colocou água no chope, para dizer aí o jargão, né, das redes sociais, o ditado popular, e agora é preciso evitar que ele volte como essa força política, essa liderança política, ainda, mesmo perdendo a eleição, ainda com muito capital político. E aí, Cris? Olha, eu acho que vale lembrar que essa minuta em cima da qual a imprensa faz tanto alarde, né, as manchetes com a palavra golpismo, a minuta do golpe, a minuta disso, a minuta daquilo, segundo disse o próprio ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, para a polícia em seu depoimento, era um estudo acerca de um artigo constitucional. Estava-se ali vendo o que era possível fazer em relação ao estado de defesa. Então, qualquer autoridade, qualquer professor de direito que resolva estudar a Constituição e dar a sua interpretação para determinados artigos e largue o papel num canto do seu home office, por acaso tenha a casa invadida por policiais e isso seja levado, vai ser acusado de golpismo, de estar planejando um golpe. É inacreditável. Eu puxei aqui, enquanto vocês falavam, algumas manchetes da imprensa para relembrar exatamente o artigo da minuta que estava sendo estudado, segundo o Anderson Torres, e as manchetes são veja a minuta, um ou outro diz veja a minuta do decreto encontrada na casa de Torres, mas é a minuta que previa golpe. Confira a minuta golpista, golpismo de Anderson Torres, minuta golpista na casa de ex-ministro. Anderson Torres deve responder por novos crimes por minuta golpista. Então, eles ficam tentando imputar o crime antes de qualquer julgamento, muito antes de qualquer trânsito em julgado, e aí passam isso para a mídia internacional, que depois participa desses debates absurdos aí que a Ana estava mencionando, manipulam a opinião pública, obviamente, para tentar que mais idiotas úteis entrem para a massa de manobra e saiam repetindo essas manchetes aí, e já se criminaliza por algo que não é crime. De novo, não é crime dar opinião, não é crime se manifestar, não é crime entrar em prédio público e não fazer nada, não é crime estar em Brasília, não é crime estar em frente ao QG de Brasília, não é crime ter em sua casa um estudo acerca de um artigo da Constituição, nem mesmo em se tratando de uma autoridade da área de segurança pública. Crime é efetivamente golpear
a República. Para mim, golpeia-se a República abolindo o Estado de Direito, por exemplo, que vem sendo feito de cima para baixo, do próprio judiciário, em relação a cidadãos comuns, pessoas que estão aí censuradas, presas, sem passaporte, sem acesso a contas bancárias, vários empresários sem poder pagar seus funcionários, tocar suas empresas, uma tentativa de asfixia financeira de pessoas que são apenas adversárias no campo das ideias. A gente precisa deixar isso em todas as letras para que não fiquem repetindo que a pessoa é criminosa quando ela sequer foi acusada formalmente, muito menos julgada e condenada. A gente vê que exatamente mais uma tentativa desse governo que voltou à cena do crime, né? Essa quadrilha que estava louca para voltar às suas práticas antigas, tentando agora impedir que qualquer adversário no futuro venha se apresentar para uma candidatura. Eles querem monopólio do poder. E aí, Augusto, o TSE então decidiu que a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pode ser usada então como meio de prova na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, não há nenhuma dúvida de que eles vão fazer o possível, recorrer a qualquer tipo de documento, alegação, para punir o presidente Bolsonaro e impedir o Bolsonaro de prosseguir a vida política. Isso aí está na cara. Está na cara, porque aqui no Brasil é assim, primeiro você condena, depois você apura e vê se fez alguma coisa. É o que está acontecendo. Ele já foi condenado pelo Supremo. E agora, da mesma forma que o Lula já tinha sido absolvido, depois eles arrumaram um jeito de justificar, entre aspas, aí, esse absurdo. Agora, houve uma tentativa de golpe, então que fique registrada aí nos almanaques, pelo menos, que foi a primeira, como lembrou o doutor Ives Gandra, foi a primeira tentativa de golpe de Estado feita por civis desarmados. Pronto, se foi isso, então tá, inventamos outro tipo de golpe. E eu queria agradecer aqui a Ana e ao Silvio que completaram fechar o buraco da informação que ficou faltando num comentário meu anterior. O líder da lista da tal rachadinha é o deputado estadual André Ceciliano, que pelo bom desempenho como deputado foi premiado com a Secretaria de Assuntos Federativos, sei lá o que é isso, só sei que garante um gabinete no Palácio do Planalto. Então a volta à cena do crime também traz alguns companheiros que cometeram o crime em outros lugares, mas estão conhecendo também o local do crime maior, né? Agora, 18 horas e 52 minutos, a gente vai seguir para um assunto que até parece piada. O Ministério das Comunicações mandou 1.000 chips de celular para as operações humanitárias na terra Yanomami, em Roraima. Um detalhe, a área que fica a 230 quilômetros de Boa Vista não tem cobertura de telefonia celular. A única forma de conexão por lá é via satélite. E aí, Silvio, o que você achou da providência tomada aí pelo ministro Juscelino Filho, aquele que mandou asfaltar a estrada em frente ao aeroporto da família? Vou dizer o quê, né, Paula? Veja, não podia ser ministro, começa por aí a notícia, né? Ele, em 40 dias, aliás, menos, porque isso já surgiu logo em janeiro, ele tá ali no mesmo bonde da Daniela do Vaguinho, né? Aliás, eles são do mesmo partido, União Brasil. Veja, ele já deveria ter deixado o cargo quando se descobriu que usou dinheiro público para fazer estradas ali perto de propriedades da família dele. Já devia começar por aí, volte para a Câmara dos Deputados, onde deveria enfrentar um processo até no limite, cassação, mas, enfim, um processo de quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados. Ele tem mandato, assim como a senhora Daniela do Vaguinho. Pois bem, começa por aí. Depois, é aquela velha história. Ele precisa fazer alguma coisa, porque ele não sabe por que ele está nesse cargo, né? Não sabe qual é a função, não sabe quais as atribuições dessa cadeira, não sabe quais são os verdadeiros interesses até do próprio governo nessa pasta, porque ele não é ligado ao Lula, ele não é ligado à Casa Civil. Não, ele está lá ocupando uma cota do partido, do União Brasil. É disso que se trata. Então, ele resolve tentar pegar carona
nessas manchetes da mídia, diz, olha, bom, agora o tema é o quê? Yanomami, vamos mandar chips para lá. Ainda bem que ele não mandou aparelhos de celular também, ainda bem que ele não mandou construir uma antena de última hora lá, na hora. Veja bem, é isso, Paulo, é uma piada, acho que é o que você bem falou. Se o Brasil fosse um país sério, ele já não seria mais ministro já há umas 2 semanas. Ô Silvio, nem dá ideia dessa antena, vai que alguém ouve. Preocupante, hein? Diga lá, Ana. O que o Silvio disse, finalizou. Qualquer outro governo sério, esse senhor não estaria mais no cargo. E se fosse no governo do presidente Bolsonaro, a imprensa em peso estaria fazendo coro para ele renunciar. Lá atrás, já com a história das estradas. E agora dá essa canelada, como a gente diz lá em Minas. Que isso? Esse governo, ele pode ter tudo, mas o lado técnico, essa é a palavra, que o governo do presidente Jair Bolsonaro tinha, isso aí eles vão ficar sonhando, Paulo. Eles podem falar o que falar, adjetivar a administração do presidente Jair Bolsonaro como eles bem entenderem, empurrarem. Eles podem empurrar as narrativas, as falácias, as mentiras, mas o governo do presidente Bolsonaro foi um governo técnico. E o que mais essa canelada mostra é que essa palavra está muito longe desse terceiro tempo aí do PT em nossas vidas. E só para a gente acompanhar o assunto, rendeu críticas nas redes sociais. Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, escreveu o seguinte: o Ministério das Comunicações enviar chips de celular para a área indígena Yanomami, onde não tem sinal, resume 2 tristes realidades que vivemos: a infraestrutura precária do país e a incompetência de um ministro que nunca deveria ter sido nomeado. E só para registro, Cris, olha que interessante, o Ministério das Comunicações e os Correios divulgaram uma nota negando que os itens enviados à região sejam desnecessários. Disseram que a localização das equipes assistenciais é dinâmica e suas bases têm a cobertura do serviço. Ele só não... Que tradução, tradução. Só não deu uma estrada aí, porque estrada é só para a família, né? O que mais me surpreende, Paula, colegas e audiência, é que esse governo que está fazendo tanto, mas tanto alarde em cima de desnutrição de Yanomamis, que acontece há décadas, que passou por todos os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro sem solução, se não antes até, porque eu tenho entrevistado enfermeiros especializados em saúde indígena, eu tenho entrevistado militares com décadas de trabalho na Amazônia, entrevistei aquele deputado venezuelano que é indígena, falando sobre a desnutrição entre os Yanomami venezuelanos que, fugindo da fome e da polícia do Maduro, vieram para o Brasil atrás de comida. E todos eles dizem que tem décadas esse problema, pois esse governo, fazendo esse alarde em cima de desnutrição de Yanomami, tentando jogar a culpa sobre o governo do presidente Bolsonaro, agora está preocupado em mandar chip para índio. É chip que vai acabar com a desnutrição dos índios, é isso mesmo? Isso me faz lembrar aquela história que foi o presidente Bolsonaro até que descobriu e denunciou, de que a FUNAI queria gastar 50 milhões de reais ensinando índios a mexerem com Bitcoin. O contrato, obviamente, foi cancelado, mas estava sendo negociado. Então, realmente, tem tanto absurdo acontecendo nesses bastidores aí desses órgãos públicos, desses ministérios, que a gente fica até em dúvida se a notícia é real ou se é uma piada tentando colocar a gente numa furada mesmo. Mas eu acho que a melhor comparação que a gente pode fazer agora em relação a essa notícia é com a desnutrição dos Yanomami. O mesmo governo que está tão preocupado em acabar com a desnutrição dos Yanomami, presidente indo para lá, tirando fotinho, só faltou a Janja, né, do lado de índio, dando comidinha na boca de índiozinho desnutrido. Mas esse governo está fazendo de tudo para se fazer parecer, e para o mundo, não é só para o Brasil, para o mundo, como o grande defensor dos coitadinhos dos índios, aqueles mesmos índios que eles querem manter quase como num zoológico humano, né? Isolados da sociedade, não podem ter direito a mexer nas suas próprias terras, mas esses mesmos índios que eles querem salvar, eles vão salvar com chip. Inacreditável mesmo. A gente olha e sempre envolvendo as mesmas figuras, né? E por acaso, né, Augusto? Figuras do Maranhão, o estado do Flávio Dino,
esse ministro das Comunicações também é de lá. O estado onde Bolsonaro teve o maior número de 0 votos em cidades. É tudo muito engraçado, porque é sempre ali naquela região do país. Ô, Ana, lembrei de você aqui no chat falar o seguinte: chama a Ana Moser para traduzir aí a nota. O governo está bem servido, né, de Dilmas. Agora, não custa lembrarmos também que quando o presidente Bolsonaro encontrou o bilionário Elon Musk para trazer aquele projeto piloto para colocar um satélite exatamente para conectar as escolas e várias comunidades ali na Amazônia, nossa, foi um escarcéu na imprensa, né? Não, porque a Amazônia isso, a Amazônia aquilo. Ou seja, as críticas, impressionante como existe um padrão específico para os últimos 4 anos, né, do governo do presidente Bolsonaro, a imprensa do mas, todavia, e agora o mas, todavia, era além da herança bendita que o governo do presidente Jair Bolsonaro deixou, agora parece que não tem absolutamente nada para ser comentado de ruim que está acontecendo nesse governo. E a gente vai repetir muito também, Paula, nos 37 ministérios criados para pendurar todos os cupinchas aí do PT. Agora, 19 horas em ponto, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, mais de 54 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveite para deixar o seu comentário, o seu like, participar do nosso chat. E quero fazer um convite, mais uma vez, a você que gosta do nosso conteúdo aqui da Revista Oeste. Não esqueça, para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante. Lembrando que nós não aceitamos qualquer tipo de publicidade estatal e é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como o programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais e todo o nosso time de jornalistas. Toda sexta-feira um conteúdo exclusivo é publicado no site da Revista Oeste. A gente convida você que gosta do nosso conteúdo a também se tornar um assinante, fazer parte da nossa comunidade. Queria aproveitar e enfatizar isso aí que você está dizendo, Paula, muito bem lembrado. Nós podemos aqui tratar de todos os assuntos, sobretudo dos assuntos ignorados deliberadamente pela imprensa velha, graças a vocês que assinam a revista. É importante dizer, nós dependemos, a nossa independência é garantida exclusivamente por vocês, assinantes. Então, assinem mais, né? Os que ainda não assinaram, assinem a Revista Oeste. Você vai ter acesso à verdade, coisa que nenhum jornal hoje da imprensa velha pode prometer, né? E agora a gente continua com mais informações e notícias no programa Oeste Sem Filtro, porque Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sancionou o projeto que acaba com a exigência do passaporte vacinal contra a Covid-19 em lugares públicos e privados do estado. A exceção é para profissionais da saúde. Tarcísio também vetou o trecho que previa punição para os estabelecimentos que descumprirem a medida. A decisão foi prometida durante campanha e vai contra os planos do governo federal de ampliar a cobertura vacinal. E aí, Silvio, decisão acertada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Já era hora, né, Paula? Por mim já teria sido, enfim, o governador já teria editado isso no primeiro dia de mandato, porque essa carteirinha de anti-Covid, carteirinha da vacina, passaporte sanitário, olha, não sei, pode ter vários nomes. Enfim, é uma grande hipocrisia, é uma daquelas heranças que ficaram aí da pandemia, ao que nunca serviu para nada, nunca conseguiu ser sequer implementado direito, mas que servia como uma espécie de propaganda daquela turma que gostava de apontar o dedo para os outros e dizer, seu negacionista, né, você é anti-vax, sendo que sequer se tratava às vezes de uma pessoa que era contra a vacina. Mas numa época, né, isso é resquício de uma época triste, em que se criou um cartãozinho, um
enfim, não sei mais nem o nome adotado por isso, mas o passaporte da vacina, que não impedia o vírus de entrar nos lugares, mas impedia as pessoas, por exemplo, de frequentar os lugares, né? Então, acertada a decisão dele. E, aliás, né, Paula, vem aí o carnaval, blocos de rua em São Paulo, no Rio, Salvador, Recife, já começou o carnaval em algumas cidades no Nordeste, no final de semana teve blocos e mais blocos no Rio de Janeiro, enfim, vem aí uma grande festa. Não é preciso usar máscaras mais nessas festas, mas, por exemplo, pegar avião ainda é necessário usar máscaras. O próprio Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota nessa semana dizendo que é ineficaz, absolutamente ineficaz o uso de máscaras contra a Covid, né, contra o vírus. Enfim, é algo que já era para ter passado. Ainda bem que o governador acertou. Diga lá, Ana. Eu só queria ler aqui rapidamente, Paula, porque eu acho pertinente 3 tweets que a deputada Janaína Pascoal ela respondeu ao Tarcísio, ao governador Tarcísio, quando ele tuitou que havia sancionado o fim da obrigatoriedade do comprovante de vacina da Covid, porque eu considero as perguntas da Janaína Pascoal muito pertinentes. Ela pergunta em 3 tweets: governador, tenho uma dúvida objetiva. As escolas seguirão denunciando as mães que se negam a dar as inúmeras doses de reforço aos seus filhos? Peço perdão por minha ignorância, mas precisarei explicar na tribuna os impactos reais de sua decisão. Aí ela continua. Tenho uma outra dúvida, também objetiva. As sindicâncias e processos administrativos instaurados contra policiais e professores por falta de vacinação ou doses de reforço serão imediatamente encerrados? E complementa. Governador, tenho uma outra dúvida bastante objetiva frente ao diário de hoje, né, sobre o governador ter sancionado o fim da obrigatoriedade. Os estudantes aprovados na USP, na Unesp e na Unicamp poderão fazer suas matrículas? Essas perguntas, elas são bem pertinentes e vão exatamente aí com o que o governador sancionou hoje, porque são perguntas pertinentes. O que vai acontecer diante de quem foi perseguido por não seguir a obrigatoriedade dessa vacinação? E aí, Augusto, eu lembro de um experimento interessante aí entre uma onda e outra, que foram curioso, né, que foram os cruzeiros marítimos, em que os passageiros eram obrigados a apresentar comprovante de vacinação, teste de PCR para poder embarcar no navio. E depois tiveram todos que voltar com surto. Exatamente. 100% de vacinados, 100% testados, tiveram que voltar por conta de surto de Covid-19. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio, está mostrando que a vida voltou ao normal. Não há nada de novo normal, como previram os cientistas, né, que torciam pelo vírus chinês e que perderam emprego, não estão nem escrevendo mais, né? Tinha aquele Átila Yamarino lá, sumiu. Depois de matar meio planeta, ele sumiu. Agora é o seguinte, acabou a vacina, acabou a pandemia, sabe? A vida está normal. Eu, quando vejo ainda esse espetáculo das máscaras, até recentemente usadas pelo PT em reuniões, vejo no avião, parece que eu estou num objeto voador não identificado, coisa de outro planeta. Porque no avião tem o cinismo, né? Primeiro você tem que botar a máscara, é um perigo. Aí, como eles reduzem espaço para tudo para ganhar dinheiro, você vai como se estivesse dançando de rosto colado, homem ou mulher, aí com quem estiver ao seu lado. Você vai colado, assim, quer dizer, é uma piada, vamos parar com essa palhaçada. O que deveriam fazer as empresas aéreas é aumentar um pouco o espaço, né? Porque senão, ou então, as novas gerações, ao contrário do que aparenta, elas estão diminuindo. Né? Nos aviões elas estão aqui diminuindo, até que consigam caber naquele espaço. Em vez disso, eles ficam, a máscara, por favor, proteção facial. Proteção contra o quê? Essa vacina agora é para quem quiser tomar,
porque entra no pacote das vacinas outras que são distribuídas há muito tempo. Quem quiser tome, quem não quiser não tome, ponto final. Acabou. Infelizmente, para o jornalismo aí de necrotério, acabou a pandemia. É isso aí. Agora 19h09. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou por uma situação constrangedora em um evento do BTG Pactual em São Paulo. O executivo Rogério Xavier, fundador de uma gestora de fundos, foi um dos palestrantes. Ele disse que ninguém acredita no plano fiscal apresentado pelo governo. Haddad acompanhava das primeiras fileiras do auditório. Veja o vídeo. Não é a meta de inflação. Mas as pessoas não têm coragem de chegar para o ministro e dizer, ó, ministro, o seu plano não é o plano que a gente gostaria de ter e que vai gerar com que a gente tenha credibilidade na política fiscal. E aí, Cris, ninguém teve coragem, mas o Rogério Xavier falou, né? Falou, mas parece que o Haddad não ouve, né? Parece que ele finge que os recados que estão chegando aí desde que ele assumiu não devem ser considerados. Chamou o pessoal do mercado financeiro, dos meninos que passam o dia na frente do computador dando ordens de compra e venda. Quer dizer, é um deboche com todo um sistema que está envolvido na economia e que depende das decisões desse ministério. Não só um deboche, como uma revelação do que a gente já sabia, que é um despreparo total para a pasta, né? E pensar que essa é a principal pasta do governo e que os brasileiros, em tese, escolheram trocar Paulo Guedes por Fernando Haddad. É de doer, viu? Eu queria fazer um comentáriozinho breve ainda sobre a questão do chip dos índios, que eu vi um comentário aqui no chat que merece, é divertido aqui, desculpe desviar o assunto e voltar, mas a Ana Lu falando, o chip que foi enviado para os índios é para que eles possam pedir comida pelo iFood. E aí, Ana? Só a Cris bem lembrou, está inclusive no site da Revista Oeste, o que disse Fernando Haddad a respeito do mercado financeiro, abre aspas, entendo a ansiedade do dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília gera uma enorme turbulência. Pois é, mas a economista Renata Barreto, ontem ela lembrou nas redes sociais dela que o Rogério Xavier, ele lá atrás, ele fez o L e disse que a equipe, que Lula seria melhor para o Brasil e que a equipe econômica iria surpreender. E aí no dia 4 de janeiro, apenas 4 dias aí da administração petista, depois de fazer o L na campanha presidencial, o Rogério Xavier ele jogou a toalha e publicou aí teve uma declaração que foi o seguinte, é um filme de terror, é um filme de horror. A cada dia somos surpreendidos com uma notícia pior do que a outra. Xavier disse a investidores, segundo um relato que circula na Faria Lima. A SPX disse que não confirma o teor do relato pelo fato de a conversa ter se dado em ambiente privado. Depois, vários outros Faria Limers, né, confirmaram que ele estava absolutamente chocado, principalmente porque a PEC do rombo passou ainda em 2022, no final de 2022. Agora, o fato é que muitos economistas, eles demonizaram a administração Bolsonaro, eles jogaram a água da banheira fora com o bebê dentro, porque Paulo Guedes sempre foi um ministro altamente técnico que colocou o Brasil sempre acima de qualquer narrativa, qualquer mentira, qualquer rumor de mercado, sempre enalteceu as pastas técnicas, a seriedade, o mercado em si, como parte do projeto de nação que a administração do presidente Bolsonaro tinha. Então, assim como o Rogério Xavier, o Armínio, o Meirelles fizeram L e não imaginaram que seria uma cena de horror ou uma volta à cena do crime, qualquer pasta, qualquer ministério de mais uma era PT? E, Augusto, o governo parece que resolveu travar uma guerra contra o mercado, né? É o seguinte, a Ana tem razão. Agora, pior ainda, Ana,
é o pessoal que fez o L e continua fazendo diante desse descalabro que está acontecendo. Eu vi hoje uma bravata aí do André Lara Rezende, um dos pais do Helder, me coloca aí num cargo tal que eu vou mostrar para o mercado tal coisa, eu vou mostrar para o presidente do Banco Central tal coisa. Imagina! Fica quieto, participou de um grande momento da economia brasileira, da política econômica brasileira, que foi a criação do real. Não estrague de vez aí a biografia, se já não estragou. Alguém como o André Lara Rezende. Agora, quanto ao Haddad e com a assessoria do Lula e essa equipe que eles têm, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. O Haddad ainda não montou nada. Ele não sabe qual é a política econômica. Nem saberá. Nem saberá. Ele não entende disso. Quando ele era ministro da Educação, o Brasil esquece muito rápido. Ele não conseguia organizar o Enem. Ele conseguiu desorganizar a prefeitura de São Paulo, ele não se reelegeu. Perdeu as outras eleições porque quem conhece o Haddad não vota nele. Então põe aí no comando da política econômica, ele faz o que ele sabe e vai fazer a economia. Nada. E vai piorar. Vai piorar, porque ele obedece ao Lula. O Lula, ele se salvou no primeiro mandato dele porque ele seguiu bonitinho ali a política do que ele chamava de o pai da herança maldita. Agora está querendo fazer diferente porque sabe que nós teremos um ano muito ruim, tá? Por culpa do governo. Por culpa do governo. Não adianta culpar o antecessor não, que já não cola mais. Agora, o Lula, ele precisa encontrar culpados. E o Haddad está ouvindo só o começo das coisas que ele vai ouvir quando o pessoal à medida em que avançar, o que não é uma política econômica, porque não existe. São medidas ali que eles vão tomando passo a passo, à medida que surge a oportunidade, daí vão errar, já estão no caminho errado. Não tem como desviar para o lado certo, porque o Lula está seguindo agora o PT puro. E ouvindo a Janja, claro. E o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Nacional de Inteligência, recorreu à Justiça para barrar a nomeação de Aloysio Mercadante para o cargo de presidente do BNDES. Ramagem alega que a indicação de Mercadante fere a lei das estatais, que diz ser proibida a nomeação de quem tenha desempenhado atividades partidárias relevantes nos últimos 36 meses. Mercadante foi coordenador da campanha de Lula. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB, também recorreu à Justiça Federal contra a indicação de Mercadante. E aí, Silvia, é importante lembrar aqui para a nossa audiência que uma mudança para flexibilizar a lei das estatais, que no caso favoreceria Aloysio Mercadante, foi aprovada na Câmara, mas o projeto segue parado no Senado e Mercadante só conseguiu tomar posse com o aval do Tribunal de Contas da União. Paula, essa foi uma das primeiras medidas, né, já ali durante a transição de governo, quando se rasgou a lei das estatais para que o Aloysio Mercadante assumisse o BNDES. A lei das estatais é um legado, né, um dos legados da Lava Jato, foi aprovada no governo Michel Temer, justamente para blindar bancos públicos, empresas públicas de ingerência política, de interesses partidários. Mas é claro que fazia parte dessas ameaças que o PT começa a executar agora de colocar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que deveria atender interesses nacionais, sobretudo, a serviço de países amigos na vizinhança, países falidos, mas companheiros, cucarachos, todos eles do Foro de São Paulo. É disso que se trata. O Brasil vai voltar a entregar o dinheiro para a Argentina por meio de gasodutos, vai voltar a financiar Caracas, vai voltar a financiar Cuba, onde ergueu lá um porto de Mariel, e Cuba até hoje não pagou, deu um calote, e a dívida no próprio contrato firmado na gestão do PT, o lastro dessa garantia era em charutos. Então veja, alguns deputados vão tentando o que podem, vão tentando se mexer de alguma forma na Câmara dos Deputados. Como você bem lembrou, o TCU avalizou
essa nomeação do Aloysio Mercadante, que presidia a Fundação Perseu Abramo e coordenou a campanha do Lula. Portanto, não poderia estar no cargo. Mas, dificilmente, o Aloysio Mercadante vai sair de lá. Tudo foi muito bem costurado, porque essa lei das estatais, assim como ela foi desfigurada, não foi para atender só o Aloysio Mercadante, mas muitos outros interesses. O próprio presidente da Petrobras, que tem empresas nesse segmento, nesse setor, é parte já beneficiada de tudo isso. E aí, Ana? Não podemos esquecer que essa flexibilização aí da lei das estatais não beneficia apenas o mercadante, mas todos aqueles que, as seclas ali, os satélites em volta do PT, que estavam em campanha, que não conseguiram se reeleger o ano passado e que precisam agora, né, cobrar o dízimo do PT, e o PT vai pagar. Então, eles precisam ser alocados aí em várias secretarias, nos 37 ministérios e não sei quantas outras dezenas de secretarias criadas em seus estados. Então, tem muita gente que precisa ser pendurada no nosso dinheiro. Então, essa flexibilidade que foi dada para o mercadante beneficiou, na verdade, centenas de satélites aí, todos eles, né, como moscas em volta, não vou falar de uma coisa, mas em volta de um poste aceso, digamos assim. E aí, Augusto, 2 deputados, então, tentando barrar a nomeação de Aloysio Mercadante para o BNDES. Bom, as coisas mudam, né? A vida dá voltas. O Alexandre Ramagem não pôde assumir a superintendência da Polícia Federal, não foi isso? Por decisão do Supremo, no caso representado pelo Alexandre de Moraes, quando foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro cometeu o erro, hoje evidente, de aceitar a decisão, quando a nomeação do chefe da Polícia Federal é atribuição do presidente da República, segundo a Constituição. E agora, ninguém no Supremo vê nenhuma ilegalidade na nomeação do Mercadante? O Ramagem não pôde assumir. O Mercadante pode. Os outros que virão nesse buraco aí que abriram na lei também. Então fica evidente, né, que determinados processos são julgados pela capa, sim. Né? Depende do nome, da filiação partidária, pode ou não pode. E nada pode trazer tanta insegurança jurídica como isso. E o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, desarquivou um projeto de lei do PL que determina a prisão em segunda instância. Moro teve o apoio de 27 senadores. Agora a proposta retorna ao plenário. Em 2019, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aguardava a inclusão da pauta nas discussões. Sem andamento, o projeto foi arquivado. E aí, Cris, já era hora de desarquivar aí o projeto da prisão após condenação em segunda instância? Com certeza, e tem projeto na Câmara também, o agora deputado Deltan Dallagnol, que também era da Força Tarefa da Lava Jato, né, junto com o Sérgio Moro, era juiz da 13ª Vara de Justiça Federal aqui em Curitiba, e Dallagnol era o coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal, o que comandou as investigações, levantamento de provas e depois também as denúncias feitas à Justiça Federal de Sérgio Moro. Pois lá na Câmara, o Deltan Dallagnol, o deputado, já entrou com um pedido de instalação de uma comissão especial para análise da PEC, que estava também arquivada lá, mas já tinha passado por um início de tramitação anos atrás. A gente sabe que na gestão Maia, Rodrigo Maia e depois Arthur Lira, isso não foi para frente, mas que muitos deputados da legislatura passada, e principalmente os novos deputados, têm isso desde a campanha, que seria uma promessa de campanha para os eleitores colocar isso para valer. O que dizem é que no Senado é um projeto de lei, embora aparentemente esteja andando mais rápido, porque lá na Câmara precisaria instalar uma comissão especial ainda para começar a rever a PEC, mas no Senado não é PEC, então poderia haver uma negativa ali, uma reprovação do projeto. Muitos acham que tem que ser uma proposta de emenda à Constituição
para não correr o risco depois daquelas manobras que a gente bem conhece, né, de voltarem atrás, os partidecos aí que não conseguem nunca aprovar seus pleitos, depois recorrem ao STF e o STF decide legislar. Então vamos ver como é que essa conversa anda, mas é importante que venha logo essa discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. E só para finalizar, eu queria fazer um comentário, acabei não comentando a notícia anterior, do Ramagem. Eu estava lendo aqui, Augusto, aquela determinação de Alexandre de Moraes para que o decreto do presidente Bolsonaro, que tinha nomeado o Ramagem para a Superintendência da Polícia Federal, fosse anulado, aquela determinação foi atendendo a um pedido, adivinha de quem? Do PT. O PT não queria Ramagem na Superintendência, foi lá pedir arrego na barra da toga dos amigos e conseguiu. E ali descambou toda a independência entre os poderes, né? A partir dali, nada mais foi como era antes. Só para complementar o assunto anterior. Mas esse aí da segunda instância é muito importante, viu, Paula, que esteja andando no Senado e na Câmara. E aí, Augusto, já é hora, né? Já era hora. Primeiro eu quero pedir desculpas aí, né, em nome de todos nós. Ali não é a proposta determina prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância. É evidente que tem que ser assim. Tem que ser assim. Sigam o cinema. Tá aí o filme, qualquer filme americano mostra como é que se faz. Então, o sujeito já sai direto ali do tribunal, vai para a cadeia, né? E já lê os direitos do cara ali no momento da prisão e já fica sabendo o que é que vai acontecer. Aqui, isso aí foi inventada, foi modificada outra vez com o voto do Gilmar Mendes, que 1 ano, ou 2 anos, 3 anos, uma coisa dessa, antes tinha decidido a votação em favor da decisão justa, né? Da medida justa, que é essa. Condenou em segunda instância, pode sim começar a cumprir a pena, porque a terceira e a quarta instâncias não julgam o mérito. A condenação já se deu. Aí você vai julgar recursos aqui e ali, se tal documento foi redigido corretamente, são coisas brasileiríssimas para você atrasar o início do cumprimento da pena quando cola. E não adianta, é tudo bobagem, o cara já é culpado. Foi o que aconteceu com o Lula, ele foi condenado até em terceira instância, mas não pôde. Porque o Sérgio Moro luta por isso aí desde que o Supremo começou a atender aos ventos contrários, né? E o Gilmar Mendes mudou de ideia. A Carmen Lúcia era uma fervorosa defensora da prisão depois da condenação em segunda instância, do início do cumprimento da pena, para ser mais preciso, né? É possível o juiz decretar o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Aí voltaram para aquela história. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que significa que só depois do último recurso, julgado pela última instância, que é o Supremo, alguém começa a cumprir a sentença determinada pelo juiz, que é a da segunda instância. E aí, Silvio, como bem lembrou a Cris, esse é um assunto que precisa ser muito bem debatido com a melhor estratégia legal, né? Porque um projeto de lei pode ser aprovado e depois bater no Supremo e ser declarada inconstitucionalidade. Então, talvez uma PEC fosse um caminho legal aí mais acertado, enfim. Pode ser mesmo o melhor caminho, uma emenda à Constituição. Não sei se o Congresso Nacional conseguiria formar uma maioria para tal, né? Porque nós estamos falando de uma base ainda... Vocês me ouvem, Paula? A minha tela aqui. Sim. Estamos ouvindo. A minha tela congelou, desculpa. Estamos ouvindo. Bom, eu dizia que... não sei se o Congresso Nacional tem votos hoje para aprovar uma PEC que necessita de quórum altamente qualificado, de 3/5 das casas, né, da Câmara e do Senado, em 2 votações,
porque é um tema que atinge muitos políticos, alguns com mandato, são enrolados com a justiça, mandato atualmente na Câmara e no Senado, ou então eles são apadrinhados por algum enrolado ou são padrinhos de outro enrolado. Não é um tema popular, tanto que foi engavetado quando saiu da CCJ, salvo engano, em 2019, ou então o presidente era o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado naquele ano. Então, é difícil avançar, mas é uma pauta dos lavajatistas, sim. É uma pauta do Sérgio Moro, é uma pauta do Deltan Dallagnol e uma pauta que qualquer pesquisa feita na rua, com qualquer cidadão, com certeza teria 100% de aprovação, porque o brasileiro sabe muito bem quem se beneficiou, quem foi o maior beneficiado dessa decisão. E assim, quer comentar, Ana? Paula, diga lá. Eu quero, rapidamente. É porque para mostrar como o Brasil não é para amadores, né? Se estamos falando aí da prisão após segunda instância, né? O Augusto trouxe aí a sentença penal condenatória. Se nós temos hoje um presidente que foi condenado em 3 instâncias, o que está acontecendo com as pessoas presas por causa do 8 de janeiro? Elas já têm uma pena determinada? Elas já foram condenadas? Quem está de tornozeleira eletrônica, elas passaram por todo o processo? Elas tiveram uma pena concluída, um julgamento concluído? O Brasil não é para amadores, Paula. Tem razão, porque é muito bem lembrado, vamos bater nessa tecla aí para... Aqui já a gente se aproximando do fim do programa. Eles não tiveram sentença nenhuma, os presos de Brasília. Não foram julgados e já estão cumprindo pena. Como é que pode a corte que votou essa lei equivocadamente, para ser gentil, né? Só depois do trânsito em julgado, bota a tornozeleira eletrônica até nas pessoas que foram soltas já, sem terem cometido crime algum. Então não dá, o Supremo precisa se entender e depois se entender com o Brasil, né? O Brasil que presta. E assim termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo de Cristina Grêmio. Muito obrigada pela sua participação, companhia aqui na noite de hoje, Cris. Eu é que agradeço, Paulo, pela companhia, pelos aprendizados, pela diversão, né? Foi muito bom lembrar a história da Lilian Ramos no Carnaval de 94, por mais trágico que isso tenha sido para o país. Boa noite, Silvio, Ana Paula, Augusto e a nossa audiência. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, nossa querida chefe, Paula Leal. Cris, muito bom ter você aqui com a gente. Craque, Silvio Navarro. Meu mestre, Augusto Nunes. Muito bom mais um dia com vocês. E para nossa audiência, boa noite e até amanhã. Bom descanso. Boa noite também, Silvio Navarro, ele que comanda o site da Revista Oeste. Lá você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, 24/7, revistaoeste.com. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, queridas Ana Paula Henkel, craque, e Cris Grêmio, minha parceira também de Estúdio Oeste, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha todas as tardes aqui na Revista Oeste. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, minha parceira, grande parceira Ana, minha querida Cris, e boa noite a você que nos acompanhou até aqui. E lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e não perca logo mais às 8h30 da noite o programa Westcast. O convidado de hoje é Grant Lindell, diretor da plataforma Rumble no Brasil. E se você gosta do nosso conteúdo, pessoal, mais uma vez a gente lembra você, assine a Revista Oeste. Toda semana uma nova edição é publicada com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra por aqui. Uma boa noite e até amanhã.